incrível história do homem que desapareceu no ar. Pessoas desaparecendo no ar, na frente de testemunhas para nunca mais serem vistas. Isso realmente já aconteceu? Bem, por mais absurdo que isso possa parecer, existem inúmeras histórias em todo o mundo sobre esse fenômeno incrivelmente estranho. A mais famosa dessas histórias de desaparecimentos inexplicáveis é a do fazendeiro Orion Williamson, que supostamente desapareceu de sua fazenda na presença de sua esposa, seu filho e 2 vizinhos. Parece que Williamson simplesmente foi tragado pela terra sob os olhos assustados de todos. Em uma tarde quente e ensolarada de julho de 1854, na pequena cidade de Selma, no Alabama, o Sr. Orion Williamson e sua esposa relaxavam na varanda de sua casa enquanto seu filho brincava ao redor. A família observava os cavalos pastarem sob o sol à distância. Foi então que Orion se levantou e foi em direção ao campo gramado para dizer ao seu empregado da fazenda para levar os cavalos a uma área sombreada. Williamson pegou uma vara que estava nas proximidades e distraidamente a balançava para frente e para trás enquanto caminhava. Neste momento, Urren e seu filho James, que eram vizinhos da família Williamson, estavam passando em uma carroça quando viram um homem caminhando pelo campo. Urren parou e acenou dizendo olá para o seu vizinho. Quando Williamson acenou de volta, ele desapareceu de repente, sem deixar vestígios no ar. Os 2 vizinhos, a esposa, o empregado e o filho do casal viram o homem simplesmente desaparecer. Urren correu imediatamente com seu filho para o local juntamente com a senhora Williamson e seu filho. Eles vasculharam a área na esperança de encontrar o fazendeiro perdido, talvez caído em algum buraco. Mas tudo era grama e terra firme, como se Williamson nunca tivesse pisado lá. O que acabara de acontecer era simplesmente impossível de explicar. Como um homem adulto poderia desaparecer completamente na frente de sua família e vizinhos sem deixar vestígios? Com o choque do que havia acabado de acontecer com seu marido, a senhora Williamson gritou desesperadamente e desmaiou. Ela teve que ser levada às pressas para o hospital de Selma. Quando a notícia da misteriosa ocorrência se espalhou pela cidade, 300 pessoas se reuniram e foram para o campo procurar o Williamson. A multidão cuidadosamente procurou por toda a área, mas as horas se passaram, o dia se findou e não havia sinal do pobre fazendeiro. No dia seguinte, mais cidadãos da comunidade foram participar da busca. Os voluntários foram tão longe quanto puderam, e alguns começaram a cavar o chão onde o Williamson desapareceu, mas abaixo da grama e da terra havia apenas rochas. No terceiro dia, o grupo de busca foi diminuindo, e com o passar das semanas, aos poucos, foram desistindo de procurar. Orion Williamson nunca foi encontrado, vivo ou morto. 6 meses depois, investigadores retornaram ao local e, estranhamente, viram um trecho de grama seca nas proximidades de onde o Orion desapareceu. Quando a senhora Williamson soube disso, ela contou a eles que ela e seu filho ouviam a voz do seu marido pedindo ajuda. Isso aconteceu por 2 semanas. Toda vez que eles corriam para aquele local, não conseguiam encontrá-lo. Ela disse que continuaram ouvindo a voz dele durante algumas semanas, até que foi diminuindo gradualmente e desapareceu. No local onde o homem desapareceu, formou um círculo estranho com cerca de 4 metros de diâmetro. Os animais tinham medo de chegar perto e nenhuma vegetação cresceu no local. Mas afinal, o que aconteceu com Orion Williamson? Alguns investigadores desenvolveram teorias para explicar o mistério da época. Uma das hipóteses propunha que um campo magnético transportou o homem para outra dimensão. A escritora Juanita Rose Violini incluiu o incidente em seu livro chamado O Almanaque do Infame, do Incrível ao Desconhecido.
A escritora narrou não só essa história, mas 2 outros eventos semelhantes, acontecidos em 1880 e 1885. Em 1880, ocorreu no Tennessee, quando um fazendeiro chamado David Lang desapareceu misteriosamente. Ele havia sentado na varanda de casa com sua esposa e 2 filhos. Caminhou até um campo e nunca mais foi visto. Neste caso, a filha de David, Sarah, escreveu sobre o incidente para uma revista muito famosa da época. Já em 1885, o desaparecimento misterioso de Isaac Martin ganhou os jornais da época e contava a história de um homem que desapareceu em um campo agrícola na Virgínia. O jornal The New York Sun publicou um artigo sobre o ocorrido, mas não se soube se havia alguma testemunha ocular. O Dr. Maximilian Ern publicou um livro chamado Desaparecimentos e Teorias, onde afirmava que os homens desaparecidos entraram em um local vazio do éter universal. Infelizmente, não são fornecidas muitas informações úteis para explicar melhor o que seria este fenômeno do éter universal. Esse tipo de história se tornou muito popular, principalmente na década de 1950, quando apareceu na edição de julho de 1953 da revista Fate. Uma dessas histórias seria um relato em primeira pessoa, supostamente escrito pela filha de um desses homens, Sarah Lang. Ela teria dado uma entrevista ao repórter Stuart Palmer em 1931. O artigo também afirmava que em abril de 1929, Sarah recebeu uma mensagem escrita supostamente pelo fantasma do seu pai. Segundo ela, a caligrafia seria do seu pai com toda certeza, e tinham poucas linhas, que diziam o seguinte: "Eu e a sua mãe estamos juntos agora e para sempre, depois de tantos anos. Deus te abençoe, minha filha." Para Sarah, essas palavras significavam que os seus pais estariam juntos agora no além, depois do pesadelo de anos de separação. É tudo muito comovente e intrigante, mas, alguns anos depois da publicação deste artigo, um bibliotecário de Nashville, chamado Herschel Payne, passou muitos anos tentando validar essas histórias que intrigavam tanta gente, mas ele não conseguiu encontrar nenhuma evidência que comprovasse a existência de nenhum dos personagens relatados nessas histórias. Ele concluiu que todos os nomes citados foram simplesmente inventados e que esses contos eram falsos. Em particular, a história de David Lang teria sido criada por um vendedor ambulante chamado Joseph Mulholland. O homem era conhecido por vender muitas histórias para vários jornais sob o pseudônimo de Orange Blossom. Acredita-se que este homem baseou suas histórias em um conto de ficção científica intitulado A Dificuldade de Cruzar um Campo, do escritor e jornalista estadunidense Ambrose Bierce. A história original, publicada na revista Fate, continha até uma carta escrita do além por David Lang. Após várias investigações durante os anos, inclusive uma feita pelo perito em caligrafia Ann Houghton, foi comprovado que os escritos eram todos de autoria de um único indivíduo, presumivelmente o jornalista Stuart Palmer. Portanto, Orion Williamson, David Lang e Isaac Martin provavelmente nunca existiram.